quero só fazer um disclaimer aqui, é importante. Quando eu falo no vídeo, eu não estou respondendo especificamente para quem fez o questionamento não, tá? Não tome essa resposta como pessoal. Essa resposta é genérica. Em alguns pontos aí eu faço umas críticas, uns comentários, então não tome isso como pessoal a você que fez o questionamento não, tá? Em nenhum dos outros meus vídeos, a resposta é sempre pensando no discurso, aí é no geral, tá? A resposta não é especificamente para você. Eu estou usando aí o gancho da tua pergunta para comentar, mas não se sinta aí de forma nenhuma ofendido, atacado ou criticado por alguma coisa que eu fale aí no vídeo, tá bom? Eu acabei fazendo uma lista das partes que eu consigo me lembrar aqui da guitarra, e eu vou mostrar aqui para vocês e tentar trocar uma ideia aqui do que eu acho que influencia, o que influencia mais no timbre, o que influencia menos. Ah, moleque, então eu coloquei aqui, ó, tarraxa, abaixa corda, capotraste, o próprio tipo do traste, a escala, o braço, a forma de fixação do braço, o tipo do corpo, né, as madeiras do corpo, captador, bloco da ponte, o carrinho da ponte, a própria espessura das cordas, blindagem, a parte elétrica e o próprio comprimento da escala. Eu vou comentar ponto a ponto. Se eu tiver esquecido alguma coisa, já coloca aqui no vídeo, coloca nos comentários aí que a gente complementa, tá? Mas eu vou dar minha opinião super rápida aí sobre cada um, não vou me aprofundar muito não, mas só pra gente trocar uma ideia. E é importante dizer que eu não coloquei em escala de importância não, tá? Eu fui olhando na minha mente, assim, eu fui refazendo na mente a guitarra de cima para baixo, tanto é que eu boto lá em cima a tarraxa, e por último eu boto ali blindagem, parte elétrica e o próprio comprimento da escala como ordem, né? Mas é uma questão mais visual do que efetivamente o que tem mais influência ou menos influência. E eu já vou te adiantar aqui a minha opinião. Eu vou dizer uma coisa que quase ninguém diz, que para mim foi muito relevante e eu aprendi com o uso dessa guitarra aqui. Para mim, o que faz mais diferença, o maior impacto que você vai sentir é o comprimento da escala. E quando chegar nele eu vou explicar. Tarraxa faz diferença para o timbre da guitarra? Meu entendimento é que não faz diferença para o timbre, mas faz diferença. Por quê? Porque você precisa tocar afinado. Então, uma tarraxa que não segura afinação, uma tarraxa que faz você tocar desafinado, que você toca ali um bend, você faz um movimento simples e ela desafina, é uma tarraxa que não vai ter muita serventia na sua guitarra. Eu acho que o pior timbre de uma guitarra é uma guitarra desafinada. Independente dela ser brilhante, cremosa, ardida, hard rock, grave, médio, agudo, desafinado não dá. O abaixa-cordas eu já expliquei. Eu entendo que ele é responsável ali por uma parte do atrito da afinação. Então ele tem alguma participação ali na manutenção da afinação, tá? Ele não deve oferecer um atrito. E eu acho que ele é responsável por dois momentos da guitarra, que sejam ali retirar o buzz da vibração da corda, naquela parte ali entre o capotraste e a própria tarraxa, e aumentar o ângulo entre o capotraste e as cordas, tá? A quebra do ângulo ali, que vai aumentar também um pouquinho o sustain da guitarra, tá? Você ter ali uma angulação, você ter uma maior pressão das cordas no capotraste faz alguma diferença. Não vou dizer que é uma diferença muito grande, mas se não fizesse diferença, várias guitarras não teriam. A Floyd Rose, por exemplo, não teria aquela barra que coloca justamente para aumentar ali a tensão. O headstock da Gibson, por exemplo, não teria ali aquela angulação entre 13 e 17 graus, justamente para fazer essa pressão maior no capotraste. A própria Fender não colocaria, às vezes, um abaixa-cordas, dois abaixa-cordas em algum tipo de guitarra.
Se não fizesse diferença, a gente não veria isso nas guitarras. Com relação ao capotraste em si, eu acho que o único demérito aí, eu acho que a única peça que no meu entendimento é defeituosa é você ter um capotraste de plástico que prejudica ali a transmissão sonora. A partir daí, cara, a gente já conversou sobre isso, osso, o roller nut, o próprio capotraste de metal, quando você está falando aí de uma guitarra que tem Floyd Rose, o capotraste de Tusk, você vai fazer escolhas. Não acredito que seja tão relevante. Agora, tem alguma relevância? Tem. Mas é tão relevante assim para o timbre? Acho pouco relevante, mas é relevante. E acho principalmente o tamanho do capotraste, a espessura. Você pode perceber, por exemplo, uma Gibson Les Paul, ela tem um capotraste bem largo. Uma Fender Strato tem um capotraste um pouco mais fino. Por que tem essa diferença? Por que a Gibson Les Paul gasta mais tempo e investimento na produção desse capotraste aí, que talvez seja ali 2 a 3 vezes mais espesso do que um outro capotraste? Então, na minha opinião, faz diferença sim. Ah, vai mudar completamente o timbre da guitarra? Não, mas que tem alguma diferença, tem. Com relação aos trastes, do que eu mais conheço, o traste comum, vamos chamar assim, eu acho que é um material, é um metal, né, uma liga metálica que eu acho que chama alpaca, e o traste de aço. Aí eu acho que é mais uma questão de durabilidade. Um pessoal fala sobre a dureza no toque, eu não sinto tanta diferença com relação ao toque. E também há registros de um timbre com o traste de aço, o timbre um pouquinho mais brilhante, um pouquinho mais agudo, tá? Mas eu acho que a principal mudança do traste, a principal diferença do traste é a própria dureza ali do toque, é o que a gente pode chamar de tocabilidade ali, um pouco de dureza, talvez um pouquinho mais de agudo no timbre e a resistência do aço, que realmente a guitarra acaba e o traste de aço permanece ali. Com relação à escala, eu conheço o braço de maple com a escala no próprio braço, ou seja, a escala inteiriça, e a escala colada, uma outra peça de madeira. E sendo colada, a escala clara e uma escala de madeira escura. Essa discussão se escala clara ou escala escura tem diferença no timbre é uma discussão vazia, porque não é a cor da escala que vai fazer a diferença. O que a gente sente um pouco mais é a diferença no tipo de madeira. Então você tem aí a família das Rosewood, que todo mundo chama de escala escura, mas o problema é que esquece do ébano, que é uma madeira escura, porém com um timbre mais aberto. Então o pessoal se acostumou a falar em escala escura como sendo característica de um timbre um pouquinho mais fechado, um timbre mais macio. O pessoal gosta de usar um palavreado assim. E a escala de maple, né? No Brasil aqui usa o próprio pau marfim, um timbre um pouco mais aberto. A diferença eu acho muito difícil de ser percebida. Acho que a diferença é muito mais estética do que uma diferença com relação a timbre, tá? Agora, toma muito cuidado quando você falar que escala escura é uma escala com um som mais grave e escala clara é um som mais aberto, porque você está se esquecendo do ébano. O ébano é uma madeira muito dura, madeira que se usa aí muito para escala de instrumento de orquestra, violino, viola, né? O gran violino, acho que até o próprio contrabaixo usa a escala de ébano. E o ébano é uma madeira escura que tem um timbre parecido com o do maple, um timbre mais aberto, tá? Então toma cuidado quando você falar que escala escura tem o timbre grave. Eu acho mais correto dizer o seguinte: eu percebo uma diferença no Rosewood ser um pouco mais grave na escala do que o maple. Se você percebe essa diferença, eu não percebo muita diferença não. Na minha opinião, é uma diferença muito mais visual do que realmente de percepção ali do timbre. Passando da escala, a gente vai falar do próprio braço da guitarra, né? A peça de madeira. Acho que aí a gente tem dois pontos bem... Você tem aí a Les Paul que usa
um braço de mogno. Acredito que já tem que estudar isso um pouco melhor, mas acredito que já tenha, a Gibson já tenha flertado também com o uso do maple no braço. Mas historicamente, uma guitarra Les Paul que usa o mogno no braço e o resto do mundo, vamos falar assim de brincadeira, né, que usa o maple. Acho que a função do braço é muito menos em relação a timbre, mas em relação à resistência, né? O braço da guitarra é uma peça muito fina, mas que tem que oferecer ali uma dureza muito grande. Eu acho que eles encontraram essa dureza com o maple. Maple é uma madeira mais clara, uma madeira muito dura. Acho que o pau-marfim também é a madeira nacional aqui no Brasil, né? Que seria aí o da família, o que substitui o maple. Acho que maple aqui no Brasil também se chama Bordeaux. Se eu não tiver errado, me corrijam. Mas também o tipo de braço, qual é a madeira do braço, eu acho que vai ter uma relação maior com a resistência, com o tipo de corte, do que efetivamente com o timbre. É lógico que um conjunto de vários 1%, se você soma 30 itens que tem 1% de influência, você tem 30% de influência, né? Mas eu acho pouca relevância na mudança do timbre. Outro ponto importante aí é a forma da fixação do braço. A gente tem a escala, o braço e como o braço é preso no corpo. E aí a gente tem também dois grandes grupos, o braço colado, o braço aparafusado. Eu já vi de braço aparafusado com 4 parafusos. A Shelter SX eu acho que usa um sistema com 3 parafusos. Tem umas guitarras Tom Anderson que faz um sistema de cunha que o braço entra encaixado, eu acho que usa só 2 parafusos de fixação. Relevância, a guitarra com braço colado tem mais sustain, guitarra com braço aparafusado tem menos sustain. Eu acredito que não está aí a grande diferença do sustain e do timbre, tá? Acho que a diferença também é pequena, aí é mais uma forma de construção, uma facilidade de manutenção e de ajustes, do que efetivamente ali um impacto grande no timbre. Mas alguma influência vai ter. Acredito que se a influência fosse zero, eu acho que dá muito mais trabalho para Gibson, por exemplo, fazer um braço colado do que fazer aparafusado. Acredito que eles façam por algum motivo, tá? Agora, é relevante aos nossos ouvidos se a Gibson fizer exatamente a mesma guitarra. Você não pode comparar duas guitarras diferentes, né? Você não vai comparar, desculpa a comparação, mas você não pode comparar um Celta com a Lamborghini, né? Então vamos comparar coisas semelhantes. Você faz a mesma guitarra, você faz uma guitarra Les Paul com exatamente todas as mesmas peças, uma com braço colado e outra com braço parafusado. Eu acredito que a diferença lá no final, no toque da guitarra ligada no amplificador, a diferença vai ser muito pouco relevante. Agora, deve ter alguma diferença. Senão a Gibson não faria assim, né? Há quantos anos? 120, 80, 60 anos. Passando aí da fixação, a gente vai falar do próprio material do corpo da guitarra, né? E aí a grande briga, o pessoal disputa se a madeira faz diferença no timbre, aí o pessoal constrói guitarra e o timbre fica tudo parecido. Minha opinião é que há uma pequena diferença. Volto a dizer, é uma diferença super relevante? Não. Mas no meu entendimento, a guitarra é um conjunto de pequenas diferenças que no final vão se somando e você vai ter um direcionamento da guitarra para um determinado timbre. Então você tem aí, mogno, cedro, nato, basswood, marupá, alder, ash, você tem diversos tipos de madeira. Minha opinião, mais importante é a qualidade da madeira, a secagem da madeira, o corte da madeira e a boa construção da guitarra. O mais importante é qual é a qualidade da construção do corpo. Essa eu acho que é a pergunta. Mais ainda, por exemplo, o mogno e o cedro é muito próximo. É muito provável que se o mesmo luthier, com a mesma paciência, com a mesma qualidade, fizer exatamente a mesma guitarra, colocando exatamente as mesmas peças, uma de mogno e uma de cedro, você tocando a guitarra depois que pintar,
ligando numa pedaleira, ligando no amplificador, provavelmente você não vai sentir diferença entre o mogno e o cedro. Talvez você perceba quando você coloca os extremos. Você faz uma guitarra, mesma guitarra, você faz uma de mogno e uma de ash, talvez você perceba ali uma diferença no brilho. Agora, a mesma guitarra, exatamente a mesma construção, talvez do ash para o marupá, talvez você não sinta diferença. Do alder para o basswood, com captadores de um ganho um pouco mais alto, processando bem o timbre, talvez você não sinta diferença. O que eles chamam de mogno chinês, né? O nato, o mahogany chinês, né? A diferença entre o nato, o cedro e o próprio mogno, numa guitarra exatamente igual. Você não pode querer comparar guitarras construídas diferentes, de qualidade diferente. Mas a mesma qualidade, a mesma guitarra, as mesmas peças, uma de nato e uma de cedro, é possível, é muito possível, muito diria provável que você não vai perceber a diferença. Chegamos aí nos captadores e a mesma coisa. Quando você pega os dois extremos, né, você vai pegar um captador de baixo ganho, feito com imã Alnico 2, e do outro lado você vai pegar um captador de alto ganho cerâmico. É lógico que tem diferença, né? Você não vai ter um entendimento tão limitado para falar que captador faz diferença no timbre, ou dizer que não faz diferença no timbre, usando, né, como padrão de comparação uma guitarra com captador Alnico 2, uma outra guitarra usando um captador cerâmico. É lógico que faz diferença. Agora, captador Alnico 2, Alnico 3, Alnico 5, captadores cerâmicos, captador single coil de baixo ganho, de médio ganho, captador humbuck, de um timbre mais vintage, um captador mais moderado, um timbre mais high gain. É lógico que isso vai ter impacto no timbre da guitarra. Você vai pegar a mesma guitarra. A questão o pessoal quer pegar uma Fender Stratocaster American Standard com single coil e quer comparar com uma Gibson Les Paul Standard. E aí quer dizer que o captador faz diferença no timbre. Mas lógico que você está você está comprando duas guitarras que são completamente diferentes. Aonde que a gente vai ver uma comparação que talvez seja interessante? Pegar a mesma guitarra e colocar diferentes tipos de captadores. E aí você vai ver para onde cada captador vai levando ali o timbre. É uma diferença relevante? Sim, ninguém está dizendo aqui que captador não interfere no timbre. Agora, também não vai salvar o timbre. Se a sua guitarra é toda ruim, de uma construção péssima, vai colocar captador top, vai botar um Seymour Duncan numa guitarra de construção péssima. E isso vai salvar a sua guitarra? Entendo que não. Passando aí dos captadores, a gente vai falar um pouquinho do bloco da ponte. Eu costumo dizer que a ponte da guitarra, juntamente com o outro lado lá, o capotraste, o próprio abaixa-corda e as tarraxas, são os dois pontos de escoramento da corda. Se isso não é importante para o timbre, né, os pontos onde a corda toca na guitarra, se isso não é relevante para o timbre, o próprio traste também, né, quando você faz um acorde, você está encostando ali, se isso não é relevante para o timbre, eu não sei mais o que com certeza, né, a qualidade da ponte traz alguma importância para o timbre. Agora, vai mudar 100% o timbre da sua guitarra? Não, você já subiu esse degrau, você já sabe que a guitarra são pequenas mudanças que, quando somadas, vão alterar o grande pacotão. O meu entendimento é que o bloco da ponte, ele precisa ter uma massa um pouco maior. Agora, quem está dizendo isso? Sou eu? Não, são todos os fabricantes das guitarras, que nas suas guitarras que são de melhor qualidade, que são mais top de linha, eles colocam um bloco grande. E nas suas guitarras chininhas, mais baratinhas, guitarras de menor qualidade, eles colocam uma peça mais barata. Não precisa ser gênio para entender
que tem alguma diferença, né? Senão os fabricantes não colocavam. É só você ter um entendimento do seguinte: pô, vamos olhar os principais fabricantes, vamos olhar as Fender top, vamos olhar as Gibson top, vamos dar uma olhada na Tom Anderson, vamos dar uma olhada na PRS, vamos dar uma olhada nas Ernie Ball Music Man, e aí as outras guitarras, né? Tem várias outras. Vamos ver as Ibanez top de linha, vamos ver o que eles estão fazendo. Será que eles estão fazendo isso à toa? Será que eles estão colocando glitter na guitarra dizendo que é ouro? Acho que não, né? Acho que eles estão fazendo isso porque faz alguma diferença. Outra peça da própria Ponte são os carrinhos da Ponte. E aí, aquele modelo vintage da Fender, né, que faz aquela curvinha, que é uma chapinha de metal, ou o carrinho mais moderno, que é um bloquinho. Acho que o que é relevante para o timbre ali é você ter um carrinho feito de um material de boa qualidade, uma peça, acredito que seja aço, né? Ou carrinho de bronze. É a peça com um metal de boa qualidade. Acho que o principal da Ponte é ter metal de baixa qualidade contra metal de boa qualidade. Então, a minha sugestão do carrinho é que você procure carrinho que seja de aço. Agora, se vai ser o vintage, aquele formato da ondinha assim, né, das Fender clássicas, se vai ser aquele mais quadradão, tipo das Fender moderna, o carrinho, a própria Les Paul também, né, se você vai usar ali aquela ponte que tenha mais fina, mais grossa, eu acho que o importante é o metal de boa qualidade, o metal tem uma boa dureza, uma boa transmissão. É isso que você precisa procurar no carrinho. Mais do que o modelo, a qualidade do material. Quase chegando no final. Espessura das cordas faz diferença? Acho que faz, tanto na tocabilidade quanto no timbre. Principalmente nos bordões. Eu acho as três espessuras básicas aí, né, 09, 010 e 011, acredito que façam diferença, mas também eu acho que é mais a sutileza do toque, eu acho muito mais a tocabilidade. Agora, tem alguma influência? Quem te disser que uma corda 011 não traz ali um timbre um pouquinho mais encorpado em comparação com uma guitarra 09, até tecnicamente está errado, porque a corda é um pedaço de ferro vibrando em cima de um ímã. Quanto mais grossa a corda, mais você tem vibração, mais você tem geração ali, interferência no campo eletromagnético do ímã, e teoricamente vai ter mais carga, vai ter mais timbre. Então, quem te disser que não faz diferença, agora, pode ser pouco perceptível, aí beleza, entendeu? Uma coisa é você dizer assim, não faz diferença no timbre. Vamos colocar naquele espectro que a gente tem. Uma coisa é dizer o seguinte, olha, isso aqui não interfere em nada do timbre. A outra coisa é a pessoa que bota aqui e diz assim, não, isso aí é completamente fundamental para a interferência no timbre. Cara, essas duas pessoas estão meio que viajando. Qual é a essência? A essência está aqui no centro. É aquela vai dizer, olha, tem alguma relação, faz alguma interferência, tem que ver se isso é perceptível para você, tem que ver se isso vai fazer diferença na sua percepção, se você consegue sentir a diferença, entendeu? Eu acho muito mais interessante a gente comentar assim, tá? Minha opinião, eu acho o 011 muito espesso, não vejo muita necessidade de usar 011. Eu gosto de usar 010, eu troco as cordas normalmente nas minhas guitarras de 09 para 010. Tá? E aí, por fim, a gente chega na própria blindagem, na parte elétrica. Também acredito que no timbre, eu acho que a blindagem e a parte elétrica principalmente vai ali na qualidade, né? Assim como a tarraxa, eu acredito que traga pouca diferença no timbre da guitarra, mas tocar afinado é muito importante, talvez até mais importante do que tocar grave ou tocar agudo, é tocar afinado. Eu acho que a blindagem segue a mesma linha. Mais importante do que tocar grave ou tocar agudo é tocar sem interferência, tentar tocar com o mínimo de chiado possível, é tentar tocar sem barulho, sem mau contato, sem crack. Então, nesse ponto, cara, a blindagem e a parte elétrica, elas trazem qualidade para a tocabilidade da guitarra.
há relatos, aí até respondendo a pergunta que foi colocada no canal, há relatos que a guitarra com blindagem, ela dá uma micro fechada no timbre. A mim, vou ser sincero, tá? A mim é imperceptível. Eu não consigo identificar uma mudança no timbre, a mesma guitarra, bota no mesmo amplificador, toca a guitarra antes de fazer a blindagem, deixa o amplificador na mesma posição, exatamente a mesma configuração, o mesmo cabo, faz a blindagem na guitarra e volta para tocar. Eu não identifico alteração no timbre. O que a gente vê é talvez ali um chiado, a guitarra que estava com uma interferência vai reduzir, o aterramento melhora. Agora, a diferença específica no timbre, e aí respondendo a pergunta que foi deixada no canal, eu não sinto diferença não, eu não consigo perceber diferença no timbre para uma guitarra com blindagem, sem blindagem, uma diferença no timbre, uma blindagem de cobre para uma blindagem de alumínio, acho que aí é um purismo. Talvez o Eric Johnson perceba a diferença, eu não percebo. Por fim, vou dar minha contribuição com o que eu acho que faz a maior diferença. Então vamos lá. A madeira da guitarra é importante? Pô. É fundamental? Não, fundamental é uma palavra muito forte. A madeira da guitarra é o que mais influencia no timbre? Acho que nem faz diferença ser ou não ser. O importante é a guitarra ter uma boa construção. Você vai ali selecionar as peças para o caminho que você quer levar a guitarra agora. Uma guitarra de mogno é melhor que uma guitarra de cedro, que é melhor que uma guitarra de basswood? Escolher, eu vou fazer uma guitarra de marupá, de alder ou de ash, e vou dizer uma é melhor que a outra por conta da madeira? Acho que essa discussão não tem fim, porque ela simplesmente é uma discussão que não existe, que não faz a menor diferença. Agora, a madeira é boa? A madeira está seca, está bem construída? Eu acho que tem alguma relevância para o timbre. Quando você pega, por óbvio, uma guitarra feita de mogno, uma madeira que tem um timbre um pouco mais médio grave, uma guitarra feita, por exemplo, com ash, que é uma madeira bem durinha, né? O mogno é uma madeira mais macia, acho que até com a ponta da unha, se você forçar bem no mogno, você afunda um pouquinho o mogno. O ash, por exemplo, com a unha, você vê que você não sai nem marca a peça, uma madeira bem mais dura, com uma tendência de um timbre mais aberto, ali mais agudo, mais brilhante. O mogno do outro lado, é lógico que vai ter alguma diferença para o timbre. O captador, sem dúvida, né? Você tem um Alnico 2, aí um timbre bem mais vintage, um timbre mais amaciado, talvez com um pouco mais de agudos. Do outro lado do espectro, você está pegando lá um captador cerâmico de alto ganho, é lógico que vai ter diferença. Você está colocando peças completamente diferentes na guitarra. Você vai dizer, não, o captador é a peça que mais faz diferença. Lógico que você está botando uma peça que é completamente diferente. Agora, coloca dois captadores que são bem semelhantes e bem próximos. E aí me diz se faz diferença. Eu acredito que isso aí também seja uma grande discussão que leva a pouca coisa. Na minha opinião, e aí vou deixar aqui a minha opinião, de tudo que a gente falou, o que mais faz diferença, e o exemplo é essa guitarra aqui, ó. Eu tenho, para mim, a minha prova viva de que o que mais faz diferença no timbre de uma guitarra é a construção com relação ao comprimento da escala. Então, de um lado você tem, exemplo, a Fender Stratocaster, que é uma escala que tem um comprimento maior. Posso estar falando errado aqui, me corrijam, mas 25,3 de polegada, 25,75 polegadas, é a maior escala. Isso faz com que a corda fique um pouco mais esticada. Para você atingir a afinação, você tem que deixar a corda mais tensionada. Isso naturalmente traz um timbre mais estalado e mais agudo. Então você fica brigando aí por conta da madeira em fazer uma extrato de cedro ou fazer uma extrato de ash. Talvez você não tenha percebido que a parte mais importante do timbre é o comprimento da escala, tá bom? E quem é que está falando isso? Sou eu? A Les Paul faz, para aquele timbre que ela quis alcançar, uma guitarra com 24 e 3/4, né?
24,75. Se eu tiver errado, me corrijam aí. Mas o comprimento da escala de uma Les Paul é 1 polegada, 2,54 centímetros menor do que a escala de uma Stratocaster. O que isso acarreta? Qual é o resultado? A corda fica um pouquinho menos tensionada, a corda fica um pouquinho mais macia e o timbre acaba sendo um pouco menos de tensão. O timbre o resultado acaba sendo um timbre um pouquinho mais grave. E onde está o meio termo? Quem é que falou assim? Pô, mas então, se eu pegar uma Strato e fizer com a escala da Les Paul, será que vai dar certo? A Strato com a Short Scale, com uma escala um pouquinho menor. Dentre essas, essa minha guitarra aqui, que é uma réplica de uma Music Man. A Music Man nada mais é do que uma Super Strato com uma escala um pouquinho menor do que da Strato. E aí você tem um timbre um pouquinho mais macio, um pouquinho mais encorpado, menos instalado, né? Que o timbre da Strato. Então fica com essa ideia, talvez o comprimento da escala seja o elemento que vai trazer mais alteração no timbre. Agora, se eu colocar um computador de alto ganho, porra, é lógico, né? Se eu fizer a mesma guitarra com Mogno e outra com Ash, porra, é lógico também, né? Então, entenda, são pequenas coisas, algumas com um pouquinho mais de influência, outras com menos influência, mas são várias pequenas coisas que no final de tudo formam o pacotão que é a sua guitarra. Agora, para quem está começando, cara, isso aqui é uma discussão muito teórica, isso aqui é uma discussão que talvez seja aí comparada, aí vamos discutir o sexo dos anjos, quer dizer, não vai levar a nada. O mais importante, cara, é estudar, é tocar guitarra, é tocar bem. Pega a guitarra que você tem, estuda, debulha ela, aprende a usar o instrumento que você tem. Não é porque um instrumento é caro que vai fazer você tocar melhor, não é porque um instrumento é barato que você nunca vai evoluir na guitarra porque você tem um instrumento barato. Importante, leva a guitarra num luthier de confiança, um luthier bom, para que ele regule a sua guitarra. Mais do que tudo aqui que a gente falou, estudar guitarra, aprender a tocar guitarra é a peça mais importante que influencia no timbre. A segunda peça mais importante que influencia no timbre é estudar, aprender e usar uma guitarra que esteja bem regulada, que esteja com qualidade. Depois, cara, você vai discutir captador, madeira, tarraxa, traste, aí depois você vai discutir, aí você entra nos fóruns e nos vídeos e fica aí eternamente discutindo o que é melhor, o que é pior do que a outra peça, tá bom? Se puder, deixa seu like, se puder, se inscreve no canal, a gente conta muito com a sua participação para a gente poder crescer, tá bom? Obrigado.